A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Nesta tarde de sábado vamos falar do Alzheimer. Vamos falar aqui do Alzheimer na ótica espírita. Vamos falar desta questão cuja causa reside no espírito. Portanto, vamos falar do Alzheimer, do espírito até à matéria do corpo denso, do corpo físico. Bom, foi numa segunda-feira, num dia 25 de novembro de 1901, que Auguste Deter, uma senhora de 51 anos, que se internou num hospital de pessoas que tinham alucinações e sofriam de epilepsia. Este hospital encontrava-se na cidade alemã de Frankfurt, sob os cuidados do Dr. Alois Alzheimer. Esta senhora protestante, reformada, casada com um administrador de ferrovias e mãe de uma filha, Auguste Deter apresentava o quadro de perda de memória, de desorientação e alucinação que já se tinha iniciado há 6 meses, àquela data. Os sintomas primários se resumiam a crises de ciúmes excessivas do marido. Posteriormente se verificaram sinais de amnésia progressiva. Esta senhora, Augusta, em português, não encontrava o caminho para voltar para casa e perdia-se com mais frequência nas ruas do seu próprio bairro. Carregava consigo alguns dos seus pertences e os escondia ou deixava em locais inapropriados. Invariavelmente acreditava que estava a ser perseguida e às vezes gritava imaginando que alguém queria matá-la. Em pouco tempo, o estado de demência evoluiu de forma significativa e já na fase final da doença, a paciente encontrava-se acamada e totalmente dependente dos cuidados da enfermagem. Não verbalizava, estava desorientada em tempo e espaço, os seus membros se atrofiaram e, por permanecer restrita ao leito, apareceram as úlceras de pressão. Logo passou a apresentar incontinência urinária e fecal e a sua imunidade se deprimiu, abrindo espaço para doenças oportunistas. Após 5 anos de internamento, a paciente do Dr. Alzheimer faleceu. Autopsiarem a doente, Alois Alzheimer teve a oportunidade de analisar o tecido nervoso de Auguste Deter e logo constatou uma atrofia significativa no córtex cerebral, com formação de placas senis e emaranhados neurofibrilares. O neurocientista percebeu que estava diante de uma nova descoberta. Foi então que Alzheimer elaborou cuidadosamente um artigo científico e o apresentou no 37º Congresso de Psiquiatria do Sudeste da Alemanha, realizado no ano de 1906, ou seja, 5 anos após o internamento desta doente que veio a falecer. E ele apresentou o artigo com o título Uma doença peculiar dos neurónios do córtex cerebral. A doença, que até então era desconhecida, mais tarde recebeu o nome do pesquisador que a descreveu, tornando-se conhecida então como a doença de Alzheimer. Esta doença é uma neuropatologia degenerativa, progressiva e incurável que provoca uma atrofia acentuada no córtex cerebral. Em outras palavras, ou por outras palavras, ocorre a morte gradativa do tecido nervoso, o que, por consequência, provoca uma mudança estrutural do encéfalo.
o cérebro diminui de tamanho e a perda de conexão entre os neurónios irá resultar na chamada demência. A demência é caracterizada pela ausência ou diminuição das funções do cérebro, alterando a parte cognitiva, a memória, o raciocínio, a linguagem e até mesmo a própria personalidade. Atualmente, caros amigos ouvintes, este mal de Alzheimer é a principal causa de demência em pessoas acima dos 65 anos de idade. Estima-se que mais de 44 milhões de pessoas no mundo são portadoras de algum tipo de demência, sendo que cerca de 50% a 60% desses casos são desencadeados pelo Alzheimer. A doença tem forte relação com a idade e, como a população mundial tende a envelhecer, o número de casos deverá dobrar a cada 20 anos. Em relação às causas, a ciência ainda estuda as causas da doença, mas acredita-se que o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau no cérebro, associadas à diminuição do neurotransmissor acetilcolina, possa ser o fator desencadeante. A formação dessas proteínas interrompe a mensagem neuronal no cérebro, que se torna danificado de forma permanente. Outros fatores de riscos, tais como influência genética, mas não necessariamente hereditária, contaminação por metais pesados, por exemplo, como o alumínio e o manganês, também traumatismo craniano, idade e baixa escolaridade também podem estar relacionados ao Alzheimer. E agora, quanto às características das personalidades que tendem ao Alzheimer, temos a introspeção, o autoritarismo, temos o egoísmo, temos a depressão e isolamento, temos aqui a falta de convívio social, temos a dificuldade para mudanças comportamentais para pessoas mais conservadoras, temos as rotinas e manias que levam a transtornos obsessivos compulsivos, temos a ausência da prática de leitura e estímulo de raciocínio. Temos aqui o que se pode caracterizar, resumir pela preguiça mental. Temos aqui também dificuldade para lidar com emoções, sentimentos e frustrações. E aqui uma coisa muito importante, caros amigos, que a doutrina espírita aconselha muito, que é o desapego. Temos aqui neste caso o contrário, que é o apego exagerado a bens materiais. Em relação aos sintomas, os sintomas variam de acordo com os estágios da doença que evoluem durante anos. No início, os pacientes apresentam sinais que podem ser confundidos com a senilidade, como déficit de concentração e episódios de perda de memória recente. Bom, nesta fase é comum o esquecimento de datas de aniversários de pessoas próximas, vencimentos de contas ou até mesmo não saber o dia da semana. Também é frequente a desorientação no espaço e no tempo. Aquilo que nós dissemos há pouco. Perdem-se na própria rua onde vivem. Perdem os objetos que guardam e os colocam em locais descabidos. E alguns podem mesmo apresentar apatia, isolamento e agressividade. Ora, com o desenvolvimento da doença, os indivíduos enfrentam problemas ao tentar executar tarefas simples do dia-a-dia. Por exemplo, como pentear-se, alimentar-se, escovar os dentes, tornam-se para eles um grande desafio. A amnésia evolui acentuadamente a ponto de os pacientes não reconhecerem os próprios filhos. Nas fases finais
deixam de se alimentar e ocorre a diminuição ou a ausência dos movimentos e também da consciência, resultando num estado de total dependência. Caros amigos e ouvintes, a fragilidade do sistema imunológico facilita o desenvolvimento de outras doenças, agravando ainda mais o quadro. Nesta etapa, o falecimento não tardará. Agora, em relação à doença da Alzheimer e espiritismo, ou doutrina espírita, estaria, e aqui questiona-se, estaria o mal de Alzheimer relacionado a delicados processos expiatórios, ou essa doença seria de origem puramente orgânica, sem qualquer relação com o espírito? É importante, caros amigos, ressaltar que o tema que estamos a debater ainda requer estudo mais aprofundado por parte dos pesquisadores do campo da ciência e também da doutrina espírita. Ainda não há em nenhuma das vertentes estudos conclusivos acerca da doença. As elucidações espíritas baseiam-se principalmente nas pesquisas realizadas pelas associações médico-espíritas, quer do Brasil, quer de Portugal e de outros países. Não existem registros específicos atribuídos inteiramente à espiritualidade que possam descrever a doença. As fontes dos estudos espíritas apoiam-se nas obras do espírito André Luiz, que pela psicografia do médium Francisco Canto Xavier, e alguns dos seus livros tratam das influências do espírito sobre a matéria e vice-versa. Segundo os estudiosos do espiritismo, a doença de Alzheimer pode ter origem em conflitos do espírito refletidos na matéria, o que a psicologia chama de somatização. Num livro muito interessante, cujo título é Nos Domínios da Mediunidade, este médico André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual, ou o corpo espiritual, absorve elementos que o degradam, com reflexos sobre as células materiais. Portanto, aqui, em relação novamente aos sintomas, nós podemos dividir a doença em 3 fases: a inicial, a intermediária e a fase terminal. Em relação à fase inicial, a doença começa geralmente entre os 40 e os 90 anos. No começo são os tais pequenos esquecimentos, usualmente aceitos pelos familiares como sendo parte do processo normal de envelhecimento, mas que vão se agravando de forma gradual. Ciente destes esquecimentos, o indivíduo pode se tornar confuso, agressivo e mesmo começar a vivenciar distúrbios de conduta, ansiedade e depressão. Portanto, e aqui, como já dissemos, verifica-se a perda da memória recente. Numa fase intermediária, o paciente torna-se incapaz de aprender e reter novas informações, passando a depender cada vez mais de terceiros. Tem início as dificuldades de locomoção, a comunicação se inviabiliza e passa a exigir cuidados e supervisão integral, até mesmo para as atividades rotineiras, como a alimentação, higiene, vestuário, etc. E numa fase final, caros amigos e ouvintes, o paciente fica incapaz de andar, ou seja, fica limitado ao leito. Não fala mais e vivencia a perda do controle da bexiga e do intestino. Há dificuldades para engolir alimentos, evoluindo para o uso de sonda enteral ou do estômago. Com isso cresce o risco de pneumonia, desnutrição e úlceras por estar muito tempo deitado. Na maioria das vezes, contudo, a causa da morte se relaciona a fatores ligados à idade avançada e não necessariamente à enfermidade propriamente dita. Por outras palavras, por ser o mal de Alzheimer
uma doença terminal que causa uma deterioração geral da saúde, a causa mais frequente é a pneumonia, porque à medida que a doença progride, o sistema imunológico se deteriora e surge perda de peso, que aumenta o risco de infecções da garganta e dos pulmões. Existem basicamente duas causas espirituais que podem estar atreladas ao desenvolvimento do Alzheimer. Então vejamos, temos como causas espirituais o aspecto da obsessão, ou seja, indivíduos envolvidos em processos obsessivos graves e por longos períodos podem sofrer consequências orgânicas provenientes da emanação do pensamento doentio, tanto do espírito obsessor quanto dele mesmo, imprimindo na matéria as consequências dessas mesmas vibrações. Tal ocorrência poderia explicar a atrofia acentuada no encéfalo, que é uma característica do Alzheimer. Lembramos que o cérebro é a sede do pensamento e por isso seria a estrutura material mais prejudicada pelas baixas vibrações espirituais. Temos também o outro caso, que é o da auto-obsessão. E esta parece ser a principal causa do Alzheimer, atribuída a origens espirituais. Caros amigos e ouvintes, a auto-obsessão é um processo nocivo desencadeado pelo próprio espírito, muito comum nas pessoas com rigidez de caráter, introspectivas, egocêntricas e portadoras de sentimentos doentios como o desejo de vingança, o orgulho e a vaidade. Invariavelmente, o sentimento de culpa incutido inconscientemente no espírito e que às vezes se arrasta por várias reencarnações é o fator determinante. O espírito é chamado a ajustes com a própria consciência, necessitando de isolamento e esquecimento temporário das suas ações pretéritas. Invariavelmente, as pessoas com Alzheimer podem estar envolvidas nas duas situações que mencionamos há pouco, da obsessão e da auto-obsessão, uma vez que o pensamento nocivo atrai espíritos do mesmo padrão vibratório que acabam por iniciar um processo de obsessão mútua, uma espécie de simbiose. É evidente que este processo deve-se arrastar por muito tempo até desencadear uma patologia física. Por isso o Alzheimer é tão comum na fase senil. Angústias e tormentos psíquicos que duram a vida inteira, muitas vezes com origem em outras existências, sucumbirão no final da vida física, traduzidos em doenças diversas da matéria. Independentemente, caros amigos, independentemente da origem, a doença constitui grande oportunidade de aperfeiçoamento moral, não somente para o paciente, mas também para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo do cuidar desse doente. Os familiares que estão novamente reunidos para resgatar débitos contraídos entre si enfrentam provações dolorosas com a doença, porém provações reparadoras. Aquele que cuida hoje certamente foi algoz no passado e necessita de reajustar a sua conduta ou até mesmo desenvolver sentimentos que ainda não possui. Para os cuidadores, digamos, que estão em terceiro lugar, o ensejo é de exercitar a paciência, desenvolver a compaixão e o amor ao próximo, executando a missão escolhida por ele mesmo na espiritualidade. Em relação, caros amigos, à prevenção, não existem vacinas ou medicamentos para prevenir a doença. Acredita-se que a adoção de hábitos saudáveis, principalmente relacionados à saúde mental, pode diminuir a probabilidade do surgimento do Alzheimer. Pessoas com maiores níveis de escolaridade têm menores chances de desenvolver demência. Recomenda-se então a prática da leitura, o exercício do raciocínio, o lazer e o estabelecimento de vínculos afetivos saudáveis,
qualquer atividade que mantenha as conexões neuronais ativas contribui para a nossa higiene mental. Do ponto de vista espiritual, e já em fim de programa, do ponto de vista espiritual, orienta-se, caros amigos e ouvintes, orienta-se a prática da caridade, o desenvolvimento do amor ao próximo, o exercício incansável do bem e o trabalho edificante como profilaxia para doenças do espírito. Retidão de caráter e elevação de pensamento contribuem para o aperfeiçoamento do espírito e evitam transtornos de todas as ordens. E não esqueçamos, para terminar, a recomendação do Cristo: vigiai e orai. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Não esqueçam de, durante esta semana, de relaxar, trabalhar, boas leituras, boas conversações, bons pensamentos, bons passeios, exercício físico e mental para evitarmos males como este, do qual acabamos de falar. Então, uma excelente semana para todos e até o próximo sábado. Um grande abraço aqui do Pedro Silva para todos vós. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.